Eu quero, convocar os empreendedores e empreendedoras. É a sua intenção? Como é que está aí a gestão de pessoas? É um assunto que te deixa preocupado? Quer aprender mais a respeito? Vamos juntos, Washington? Está na hora de empreendedorismo aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Hora do empreendedorismo reinar aqui nas tardes da CBN Cuiabá. Professor Flávio viajando, ele comunicou, lembra, no nosso último faleiro. E hoje quem nos faz companhia é a professora Alessandra Paz, que mais uma vez senta aqui na nossa bancada para compartilhar conhecimento. Alessandra, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco de empreendedorismo, de gestão, de tecnologia e representando, é claro, Univag, que é uma instituição referência no Brasil, está entre aí os 9% das melhores instituições educacionais. Então é sempre um grande orgulho representar a instituição aqui também. Tecnologia. Hoje é interessante, né? Tecnologia e gestão de pessoas. É muito interessante, professor. São ferramentas poderosas e quem domina muito bem esse quadro, esse assunto é o professor. Professor, pode seguir, avante. Quando a gente fala em gestão de pessoas, né? E aqui a gente tem uma transição das funções, né? Quando fala gestão de pessoas, tanto que ela está muito ligada ao campo da psicologia, um campo mais abstrato, tá? E a tecnologia é um campo tão real, concreto. É possível a gente unir tecnologia à gestão de pessoas? Na realidade, as pessoas e a função da gestão de pessoas, ela é fundamental para a inserção tecnológica nas empresas. E devemos sim unir. E aí precisa de todo um aparato, né, um preparo dos gestores, principalmente gestores de pessoas, para que eles possam promover cultura de inovação, para que eles possam promover uma cultura digital, até porque sem isso não há transformação digital e também a gente não consegue acompanhar o que está nessa transição exponencial de novas tecnologias surgindo. Ainda mais agora que a gente fala de inteligência artificial, tá? Né? Interessante essa questão. Vamos trazer aqui para o RH, né? Os recursos humanos. Qual o impacto disso? Afeta? Completamente. Recursos humanos está no centro. Sim. Até porque alguns processos antes eram muito manuais. Por exemplo, né? Se vocês passaram por alguma admissão ou demissão há uns 20, 15 anos atrás, os processos eram todos manuais. Eu lembro, acho que do meu primeiro emprego, você tinha que pegar todos os formulários, ir lá no Ministério do Trabalho, homologar, para depois você ir na Caixa Econômica para poder retirar fundo e tal. Hoje não, hoje com a conectividade social, todo esse processo foi reduzido. Então houve assim, uma redução que era muito ruim para o colaborador e para a empresa, até porque as informações elas demoravam a chegar nos órgãos competentes. Hoje não, com um simples clique, quando você finaliza todo o processo, todos os órgãos que precisam ser informados são informados instantaneamente. Então, e isso dentro da empresa, por exemplo, é claro que afeta completamente, porque hoje a gente tem que ter políticas, a gente tem que pensar também no campo de trabalho, na operação, nas competências, e isso está diretamente ligado. Então, se os colaboradores não têm uma habilidade digital, possivelmente acaba também prejudicando os negócios. A automação, né, é um dos tópicos que a gente mais fala, mais comentado, né? Quando fala de tecnologia dos negócios. Se por um lado ela promete eficiência, otimização de custo, mas por outro ela suscita temores sobre o futuro do trabalho humano. Esse negócio é interessante. Primeiro, pelo menos na literatura, a primeira vez que a gente veio falar isso foi 800 a.C., numa guerra, onde os soldados romanos foi fornecido para eles uns espetos, na guerra que amarrava nos cavalos e matava as pessoas. E eles fizeram um motim, porque dizendo que aquilo ia desempregar todos os
os soldados, né? 800 anos antes de Cristo. 2.800 depois, isso ainda é uma preocupação? Realmente a automação pode afetar essa questão da empregabilidade? Realmente a automação ela tem sido vista de uma forma muito negativa, né? Até porque a gente tem aquela cultura, né? Vamos ser substituídos por máquinas. Eu estava até comentando na capacitação de professores ontem, que a gente fez uma capacitação interna sobre IA, e aí todo mundo fica preocupado. E aí, será que a gente vai ser substituído? Será que vai existir isso? Porque agora isso a máquina faz. O grande boom dessa discussão até foi na época da inserção dos caixas eletrônicos nos bancos. Houve todo aquele alvoroço, né? E hoje funciona muito bem. Então, assim, a gente, ao longo do tempo, ao longo da nossa história, algumas profissões, elas deixam de existir, porém outras profissões emergem. Sim. E aí a automação, ela é um centro dessa discussão. Até porque muitas coisas que são automatizadas tomaram, sim, alguns empregos, né? Só que outros surgiram. Então, o que cabe aí? Cabe a uma reflexão de novas habilidades. Então, hoje, por exemplo, se a gente tinha só uma maneira de fazer rádio, hoje a multiplataforma nos estimulou a criar novas habilidades para atuar nas multiplataformas. Então, dentro do RH, ele tem que pensar o seguinte: o que eu tenho que promover, criar de programa dentro da empresa para que eu possa desenvolver essas novas habilidades que são necessárias para manter o negócio, para expandir o negócio. Então, quando eu falo de automação, eu vou pensar em formação de novas habilidades dentro da gestão de pessoas. É interessante que a gente fala disso, né? Eu lembro de um conceito que existe na neurociência, né? Que é a lei da morte. O que é a lei da morte? Se ouvido por vários psicanalistas, tá? É assim, desde que a pessoa nasce, ela tem que aprender. E aprender cansa, exige esforço. E as pessoas passam a buscar constantemente um momento que dentro de determinados pontos ele não precisa mais. Ou seja, é muito caro conquistar. E é interessante nisso que a gente fala que inclusive o casamento é um desses momentos. Eu vou parar dessa busca e ficar ali. Daí nasce o conservadorismo. As pessoas conservadoras, aquelas que estão dizendo para você assim, não toca para frente porque eu vou ficar para trás, então eu preciso que você continue pensando assim, continue fazendo isso. Essa questão ela vem muito para a relação do trabalho. O conservador é um cara que quer que o mundo pare e não tenha mais nada de novo, porque vai ser muito tranquilo levantar e fazer automaticamente. Aí a palavra automação também ela passa pela questão do conservar, preservar, né? Não querer um processo de evolução. E isso tudo, na Revolução Industrial, foi desencadear nos momentos de discussão das pessoas para gerar aposentadoria, que é o grande problema do presente e pior ainda do futuro, porque a gente está tendo um alongamento da vida em função de remédios, exercícios, cuidados, né? Vacina, principalmente vacina, né? A estimativa da vida da gente ficando mais longe e a gente não consegue mexer, porque há o conservadorismo, não conseguimos mexer no coeficiente da aposentadoria. Então as pessoas não estão querendo aposentar mais tarde e está ocorrendo casos que as pessoas depois de aposentado têm mais tempo de vida do que o tempo que teve de trabalho. Como o dinheiro não dá em árvores, está um certo problema. E até porque a população mais velha, ela está maior do que a população. Exatamente. Em alguns a países, conta não fecha. em alguns países essa questão está muito pesada, né? Então quando a gente fala vai afetar a questão do trabalho, o trabalho ele modifica, né? Mas afeta porque você não vai poder fazer o que você gastava tanto tempo, né? Exato. Sou da época ainda das tabelas, né? Das listagens, da agenda. Eu lembro de algumas pessoas, você chegava por exemplo, numa repartição, tinha que ligar para alguém, tinha um livrinho ali que tinha as folhas até trocadas, assim, com as letrinhas, assim, sabe? Letra A, B, C, D, que era o telefone que as pessoas tinham, né? Meu primeiro trabalho ele foi no RH, Alessandro, eu era estagiária de RH. E eu trabalhei no setor de pagamento por alguns meses, até descobri que eu não tinha talento para mexer com número, que para fazer desconto de vale transporte, por exemplo, era na calculadora.
Olha aí. Aí depois eu fui transferida para o gabinete de recursos humanos e aí eu cuidava de toda a documentação de estagiário e era em tabelinha, assim, era impresso uma tabelinha e ali era feito diariamente a verificação de contrato vencendo, contrato que precisava renovar, enfim. Um lance interessante, eu estava hoje de manhã, até passei no escritório de contabilidade da minha irmã, e aí eu falei, o que você está fazendo? Uma curiosidade, né? O que você está fazendo? Aí ela falou, estou abrindo uma empresa. Aí ela foi e fez um clique, pum. Aí eu falei assim, mas está demorando quanto tempo? Ó a pessoa. Aí ela falou, não, é na hora. Antigamente, para se abrir uma empresa, você tinha que ir lá, protocolar o processo, esperava a Juscemate deferir ou indeferiu. Dava quase uma sola de sapato, né? Gente, aí ela um clique já saiu o CNPJ. Nem suou. Nem suou. Pois é, tem toda essa... A Júlia falou aí da época do RH com calculadora, né? Eu fui... um dos primeiros trabalhos, meu segundo trabalho meu remunerado, né? Foi num Banco Bamerindos. Acho que só o Washington lembra do Bamerindos, né? Eu lembro da propaganda. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Né? E como eu era o funcionário mais raso que tinha, né? Porque assim, ele começava a ficar importante quando virava caixa, né? Então a pessoa vinha para descontar um cheque, o meu papel era ir lá e pegar a ficha dele e ver quanto que ele tinha de saldo. Que legal. Se ele depositasse, e a gente carregava 3 canetas, se ele depositasse, a gente colocava em azul. Se ele retirasse, a gente colocava em vermelho. E depois a conta, o resultado final era com a caneta preta. Essa era a nossa calculadora da época. E aí de você, se errasse na conta, descontar no seu salário. Como fui bom em matemática, eu nunca errei. Mas o que tinha de gente que fazia rifa para cobrir o rombo que dava, era assim, direto. Chegava num banco, conhecia, já compra uma rifa aqui que fulano de tal errou, tá pagando. E aquele negócio, né? O azarado só erra para ele pagar. Ele nunca erra para colocar a mais, né? Então a nossa base não era calculadora. Era uma caneta azul para depósito, caneta vermelha para colocar o número que foi, o valor que foi retirado, e caneta preta para colocar o valor real que ele tinha. E você bem sabe que se tirar a calculadora da minha mão não dá certo de primeira, né? Eu sou desse time aí, fico toda atrapalhada. Na calculadora eu erro, imagina sem ela. Pois é. Alessandra, e sobre a transformação digital, qual que é o papel do RH? Crucial. Aí eu falo assim, ele é crucial. Até porque quando a gente fala de transformação digital, eu tenho que promover a cultura da inovação. E muitas vezes a empresa ela não está preparada. Ela quer a transformação digital, mas os colaboradores ainda não estão preparados para isso. E aí cabe ao RH, à gestão de pessoas, fazer um levantamento inicial quando se faz uma implantação, por exemplo, desse processo de transformação digital. Um levantamento das habilidades digitais dos colaboradores. Será que eles têm? Será que eles estão preparados? Se não estão, aí ela tem que fazer toda a parte de planejamento para treinar e desenvolvê-los. Fora isso, muitas das organizações, por exemplo, já implantam o seu departamento de inovação ou o grupo de pesquisa e inovação, porque a cultura de inovação ela tem que estar presente. Se eu tenho isso implementado, isso traz muito mais acessibilidade, adaptabilidade ao trabalho e aí a inserção desses colaboradores em relação a adesão dessa nova tecnologia, de novos processos, ela é mais tranquila. Então, é crucial que eles estejam também preparados para falar disso, para trabalhar com os colaboradores. Repórter CBN chegou? Chegou, Washington. Uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente continua. Minutos, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Você já sabe, já entrou, né? Para o calendário da sua vida, toda quarta é dia de empreendedorismo, um oferecimento do Univag. E hoje a Alessandra Paz é a nossa convidada. Gestão de pessoas e tecnologia é a pauta e tão importante para otimizar o seu negócio, para fortalecer. Eu vou agora já colocar, antes da gente seguir o nosso roteiro, dar atenção para a nossa audiência. Quem está comigo é a Rebeca, que está aqui participando. Marcela,
Estou aqui acompanhando. Pergunta para a Alessandra com relação à gestão de pessoas, se ela indica ferramentas gratuitas para ter esse controle, né, das pessoas, folha de pagamento, mas também que compartilhe iniciativas para a gente colocar em prática e também fomentar, fortalecer a união do time. Meu time é pequeno, mas essa dica é valiosa. A Rebeca que pergunta, Alessandra. Existe algumas ferramentas, vai muito do que ela realmente quer trabalhar. Talvez se ela já tenha algum sistema integrado, ou se ela já faz isso enquanto contabilidade, né, terceirizada, a contabilidade já tem todos esses dados. Aí cabe ela apenas, porque aí às vezes o empresário acaba esquecendo dessa conexão com a contabilidade, mas cabe a ela realmente assim solicitar um relatório mensal para ela ir acompanhando, porque aí ele já tem os sistemas lá. E agora não, que aí existe também alguns casos, eu pago alguma coisa que eu não mando para lá, né? E aí eu vou ter que fazer um controle interno. Para isso, existem alguns sistemas gratuitos que você pode buscar em algum buscador, Bing, Google, e eles vão te trazer algumas opções, né? Agora, se for só para a gestão de pessoas e você não vai controlar o restante do seu negócio, talvez ela vai ter um retrabalho maior e isso vai demandar um pouco mais de pessoas. E aí, assim, eu gosto bastante de algumas estratégias para lidar com pessoas, engajar a equipe. A gente precisa primeiro pensar o seguinte: eu preciso entender qual é a minha identidade, e aí às vezes as pessoas acham que missão, visão, valores é aquela plaquinha que fica lá numa parede e ela serve só para isso. E não. Quando a gente tem a missão, a gente sabe por que nascemos, qual é o propósito, né, daquela empresa existir, ela nos dá um direcionamento para a cultura organizacional. E a cultura ela acaba sendo regida pelos valores que estão ali embaixo. Já a visão, ela direciona para as nossas metas. O que eu quero alcançar? Vamos supor que eu quero atingir um faturamento de 1 milhão esse ano. Um exemplo. Então, isso tem que estar claro lá na minha visão. Quando eu faço isso, como é que o meu colaborador vai participar disso? Então, eu preciso engajá-lo a essa meta. Mas eu vou engajá-lo de que maneira? Eu posso distribuir essa meta anual, eu divido ela em semestre, depois eu posso dividi-la em trimestre, depois mensal, posso até chegar ao ponto de semanal. Mas para fazer isso, qual é a recompensa? Isso a gente está falando de números. Essa recompensa, ela vai ser atingida talvez, e eu tenho que ter indicadores para medir. Então, primeiro, é óbvio, vou olhar a parte numérica, resultado, metas, resultados. Quando eu tenho isso muito claro, aí eu venho com a parte de engajamento, que é trabalhar as pessoas. Para ela estar engajada no seu negócio, ela tem que se sentir pertencente. Se ela não sente que ela pertence àquilo, que ela tem o mesmo propósito que aquela empresa, ela não vai se engajar tão facilmente. Então, a primeira coisa é, trabalhe o propósito, ele tem que ser claro. E alinhe o propósito da empresa com o propósito do seu colaborador. Vamos falar agora da concepção da empresa inteligente. Quais seriam os principais componentes dessa transformação? A empresa inteligente não é, se a gente pensar assim, ela não é só o fato de agregar novas tecnologias ou inserir essa tecnologia dentro do negócio, né? Ela vai muito além disso. Então, quando eu falo de empresa inteligente, ela é gerida por processos, né? E os processos são claros. Eu utilizo tecnologia para acompanhar esses processos. As pessoas, elas são medidas e eu consigo medir também isso através de sistemas automatizados. Eu também consigo implementar, e aí vem, e eu vou sempre falar, né, essa cultura que eu preciso ter em relação ao campo digital. Não adianta eu falar assim, olha, se o meu negócio não vai para frente pensando digitalmente, até porque hoje somos competitivos e esquecendo o ambiente geográfico, né, a área geográfica. A área digital é muito mais expansiva e global. Então, eu tenho que esquecer um pouquinho essa limitação e eu tenho que olhar
expansivamente. Então, a partir daí, eu vou olhar o meu colaborador enquanto inovador, em novas habilidades, e eu vou ter que promover isso no campo digital também. Tudo isso que nós estamos falando, né, essa revolução tecnológica, ela afeta diretamente a questão dos recursos humanos nas empresas, né? Total, né? Eu estava comentando com a Julie que acaba assim, hoje eu vou olhar para pessoas, e isso eu acredito assim que a gente já deveria ter feito isso há muito tempo. Antigamente, quando veio a avaliação de desempenho, por exemplo, a gente avaliava por pares, por exemplo. Então, eu comparava você com ela. Vamos olhar o seu desempenho? Por que seu desempenho está menor do que o dela? Vocês fazem a mesma função. E, gente, você é diferente, ele é diferente, somos únicos, né? Com algumas ferramentas digitais, nós conseguimos enxergar isso. Porque eu vou medir, eu tenho People Analytics, que é um sistema, eu consigo medir desempenho, eu consigo saber característica, agrupar esses colaboradores por essas características. Então, eu tenho um olhar único para aquele colaborador. E aí eu consigo também saber qual é as suas competências, e as suas competências são diferentes da dele. Como é que eu posso utilizar essas diferentes competências para o objetivo do meu negócio? Então, agrupar competências também é outro ponto que eu consigo olhar quando eu tenho esse mapa. Eu falo que é um mapa. Então, assim, esse agrupamento de competências, e fora isso, um quesito muito importante que hoje a maioria dos jovens estão, assim, abrindo fuga, correndo, não querem saber, que é a liderança. Sim. A gente nascemos e somos guiados, né, todo o nosso sistema por líderes. Então, hoje, muitos jovens não querem assumir liderança, eles querem vivenciar alguma experiência, porém, ter essa responsabilidade, esse peso de guiar pessoas é um pouco mais difícil. Então, a liderança, você ter a diversidade empregada dentro do seu negócio, diferentes, né, compor diferentes habilidades, isso faz uma transformação total dentro da gestão de pessoas. E aí esse olhar para o indivíduo, ele é único. Sim. E aí as habilidades dele, combinada a outras habilidades, faz com que o potencial dele desenvolva. Isso também traz também um olhar para o pensamento crítico, para eu ter capacidade de resolver problema, né? E aí o Univag vem trazendo também em toda a sua formação para todo o seu aluno. A gente trabalha exatamente isso. Como é que eu posso desenvolver e combinar diferentes competências? Como é que eu posso promover para o aluno que ele seja autônomo, que ele consiga tomar decisão, que ele consiga resolver problema? Ou seja, vai além de habilidade técnica. Eu posso saber mexer no computador, mas se eu não souber resolver problema, não adianta. Alessandra, deixa eu só tirar uma dúvida com ela, professor, antes da gente evoluir. Você falou os jovens e usou uma expressão abrindo fuga. Com essa experiência, com a sua rotina ali de perto, você entende o porquê desse perfil, algo que vem sendo conduzido também pelos responsáveis, e como mudar, porque é muito importante, você diz, somos únicos, essa sensibilidade de valorizar as pessoas, de estimular, de não ver como uma ferramenta, um meio, né, daquela lucratividade esperada. Como é que você vê que contribui, que esse cenário pode mudar e esse interesse genuíno possa crescer? Quando o jovem de hoje, ele entende, ele engaja com aquele, ele acredita naquele negócio, ele consegue, sim, se dispor. Ele consegue olhar aquilo como, nossa, eu estou mudando a vida das pessoas, eu faço parte dessa mudança. E aí eu vejo que é um caminho para a gente conseguir trabalhar muito fortemente a liderança. É claro que hoje a gente tem uma cultura massiva e veio da cultura digital a questão da experiência. Você vai num restaurante, você quer viver uma experiência. Sim. Você vai fazer uma viagem, você quer viver uma experiência. Você vai trabalhar, você quer viver uma experiência. Entende? O trabalho deles hoje, o foco é o significado, né? Tem que ter pertencimento. Cabe a experiência, então eu tenho que fazer dentro da minha gestão
na hora de formar meus líderes, que ele viva a experiência também. E aí sim, eu vou conseguir engajar esses novos, né, jovens para a liderança. É uma missão árdua, não é? Acho engraçado que alguns termos, a gente passa a conviver com eles, parece que é para sempre, né? Performar, por exemplo. Eu estava olhando, performar nasceu no voleibol, na evolução do voleibol de final da década de 90, 96 mais precisamente. Chega no futebol em 2002, com a utilização de microcomputadores para analisar a performance de cada jogador e melhorar, tá, em relação a isso. Vai chegar na empresa já perto de 2010, né? E hoje a gente fala isso como se fosse natural. Da vida toda, né? Então, lembrei do Flávio, performance também tem que ter... Como é, professor? Repertório. Ele diz muito. E eu levei para a vida. É importantíssimo, professor. Precisa ter repertório, senão... Eu fiz a pergunta porque é uma questão preocupante para os jovens, porque a liderança é algo que precisa, é fundamental. E eu fiquei também pensando aqui, os erros que você detecta, assim, que são comuns, que os empreendedores que nos escutam devem evitar, porque às vezes, né, professor, é uma coisa tão cultural que a pessoa não percebe que aquilo é nocivo, pode prejudicar, ou apresentar uma outra forma dessa conexão existir. O velho sempre fizeram assim, né? Sempre. Tieta, né, professor? Eu nasci assim. É engraçado assim também, é que a gente tem que trabalhar bastante a diversidade. E a diversidade de competências também. A gente fala muito de diversidade cultural, ético-racial, enfim, mas existe a diversidade das competências. Então, se você tem a competência de liderança e eu não, e eu investir tempo nessa pessoa que não tem essa competência, e eu vou dar essa liderança para ela porque ela está mais tempo, não vai funcionar. Sim. Então, eu preciso entender de pessoas, eu preciso mapear pessoas. E aí eu vou ter que fazer uma análise de perfil, eu vou ter que fazer um levantamento de competências iniciais, porque senão eu não consigo saber se ela está melhorando, se não, né? Eu preciso ter um programa claro para STEP. Então, né? Como é que eu cresço nessa empresa? Ah, mas eu tenho uma empresa de 5 funcionários. Mas você acha que os 5 funcionários vão engajar no seu negócio se ele não souber que a sua empresa vai crescer? E que ele tem a possibilidade de crescer junto? Vamos falar das habilidades. Quais que você acredita que serão assim, as mais valiosas para o futuro profissional? Hoje, uma das habilidades mais valiosas, até porque o maior mercado do mundo é informação. Se você não souber gerir informações e tomar decisão, aí você está complicado. Até porque você não vai estar no maior mercado do mundo. Então, o maior mercado é informação. Então, eu preciso ter habilidade nisso. E aí, estendendo, combinar as outras habilidades. Então, essa é uma habilidade que talvez eu tenha que desenvolver. Como é que eu obtenho informação? Eu acredito que todos os ouvintes, quando nos ouvem, eles estão tendo informação. Sim. Quando o senhor traz todo esse histórico e tal, traz um contexto para a gente que a gente consegue imaginar, consigo ter mais bagagem para poder tomar uma decisão. Sim. E tudo mais. Então, da onde eu estou obtendo essas fontes? Muita gente hoje utiliza, por exemplo, o ChatGPT e está, colocando assim num altar, como se ele fosse a resolução de todos os problemas. Mas o ChatGPT, ele tem uma base de conhecimento e ele vai utilizar essa base. Ela é expansiva? Não, ela está em construção. Então, se eu não tiver essa habilidade de conseguir gerir essa informação, eu não vou saber usar o ChatGPT da maneira correta. O mínimo. Porque ele é raso. Então, eu preciso saber qual é o fim, qual é o objetivo final que eu quero dele, porque senão eu não consigo utilizá-lo da maneira correta. Então, a habilidade de desenvolver isso, desenvolver essa habilidade, ela é fundamental. E aí, combinar as outras competências também. Quando falo do GPT, eu lembro como que as coisas modificam, né? A gente tinha um colega na faculdade que era muito fraco mesmo, mas era muito simpático. A gente não queria deixar ele para trás.
Então, tá vendo? Ele combinou outra habilidade. Aí muitas vezes tinha que produzir um texto, alguma resposta que era por escrito, né? A gente reunia para fazer para ele. Um dia aconteceu um episódio interessantíssimo, né? A gente sabia que ele precisava de muita nota, então a gente caprichou mais no dele e fez diferente, né? Ele foi e apresentou, quando ele terminou de ler, o professor falou: que lindo, explica. Ele falou: mas sendo lindo desse jeito, o senhor ainda quer explicação? O faleiro dispensado. E aí virou uma gargalhada só, porque o professor tinha percebido que ele era incapaz de fazer aquilo. Exatamente. Mas Mas uma essa... capacidade de Eu resposta. usei aquela do Instagram, né? A legenda é com vocês, Pois né, professor? E o professor, esse professor é simplesmente, né, Nozella. Então, assim, o papa da filosofia dá uma olhada e começa a rir. Fala assim: gente, vocês têm que saber que todo mundo tem seu limite, não pode ser isso. E você viu que interessante no seu exemplo? Ele teve uma capacidade de se adaptar rapidamente àquela situação. Ele pensou de forma estratégica. Exato. E é isso que é interessante, né? Que eu falo assim, dentro da nossa formação, né, todo aluno Univag, quando ele entra... eu sempre brinco assim, vou falar do curso que eu coordeno. Eu recebo vários nerds, né? Sim. Então, eu recebo um aluno que ele é introspectivo, ele fica ali jogando, então ele não desenvolveu ainda essas habilidades. E é claro que dentro do processo formativo, com os projetos integradores, com a nossa metodologia de fazê-lo protagonista, com alguns componentes curriculares, como inovação, criatividade de inovação, competências socioemocionais e empreendedorismo, isso desenvolve nele também essa capacidade de pensar estrategicamente, de tomar decisão e se adaptar de forma rápida enquanto o mercado muda. Nosso mercado é constante. Sim. Então, e isso é em todos os cursos. Não é, eu estou dando um exemplo do meu, em termos de perfil de aluno. E para eles deve doer mais, né? Começar essa interação. Não, eu recebi um aluno que se formou agora, ele foi até a coordenação e falou assim: professor, eu vim aqui te agradecer. Aí eu olhei e falei: nossa, mas tipo, é minha obrigação, né? Acompanhar e tal. Não é isso. É que eu entrei na faculdade, você logo mandou vagas pra gente, eu já consegui um estágio no primeiro semestre, eu nem falava nem com os meus pais. Aí, quando você deu aquela disciplina de competências socioemocionais, eu percebi que eu tinha que mudar muita coisa. E aí, com o estágio, ele foi apontando, contando uma história, e ele falou assim: agora eu sou outra pessoa. Eu estou saindo do Univag, um profissional, já sou contratado, estou ganhando bem, tananá, e pegou na minha mão: muito obrigada. Isso, assim, pra gente é um sentimento de dever cumprido. No universo das nossas rotulações e preconceitos, né, eu acredito que os seus alunos, eles estão no topo da pirâmide, né? Porque quem vai para tecnologia, normalmente é aquele que a gente em casa fala assim: ó, fulano e tal é esquisito. O nerd que ela chama. É o nerd, nerdzinho. né? Mas Antigamente falava assim, hoje não falava. É o sobrinho de 16 anos que fica no quarto mexendo no computador. Alessandra, tudo isso que você falou é muito interessante, mas eu que sou professor que vem desde a velha guarda, né? A forma de ensino não pode ser mais o mesmo, né? Não. E assim, hoje, com a disrupção que a gente tem vivido, ou seja, uma ruptura total de como era, e novos processos nascem, novos negócios nascem, assim como aquela locação de vídeo hoje com a Netflix. Então, houve uma ruptura. Então, com essa disrupção, a educação também não pode continuar do método tradicional. Então, hoje, assim, falando de Univag, a gente tem 3 modalidades diferentes. Sim. Então, essas 3 modalidades, presencial, ao vivo e digital, já é para atender os diferentes tipos de aluno e diferentes métodos também. Sim. Então, o presencial é o clássico, é o que a gente, né, tem aluno que gosta e tal. O ao vivo traz a flexibilidade: eu posso assistir ao vivo, eu vou nas aulas práticas presencial, fazer prova. E o digital, né, ele tem aula um encontro uma vez por semana, e ele também vai fazer as provas presenciais. Fora isso, a gente tem metodologia baseada em projeto, metodologia baseada em problema, os projetos integradores. Então, todo esse contexto faz com que o Univag forme
profissionais diferenciados no mercado. E isso fica claro e muito evidente para a gente, porque a gente recebe, né, muitos pedidos de alunos Univag, e fora isso a gente tem um acompanhamento de egresso, e a gente sabe do potencial dos egressos que saem do Univag. Essa é uma dica valiosa para quem está nos ouvindo, né? Vai colocar um filho na faculdade, alguma coisa. A faculdade não pode ser mais da forma que ensinou a gente, naquele velho modelo tradicional. Tem que ter novos modelos em relação a isso. Eu falo isso que eu sou de uma geração que normalmente o pai tentava colocar o filho na mesma faculdade que ele estudou, quando ele tinha feito uma faculdade, que ele tinha todos os valores, tá? E eu já vi algumas pessoas falando, né? Eu que passei por várias, as pessoas chegam para mim, assim, que foram meus alunos, que hoje já têm filhos para ir para a faculdade, dizer o seguinte: gente, não dá para acreditar que virou aquilo, não é mais isso, mudou completamente. Na realidade, ela não mudou. Ela só não evoluiu no tempo. Exato. Ficou com os mesmos métodos, mesmas formas. E é engraçado, assim, eu já recebi alguns pais que falam assim, mas funciona? Tipo, estudar ao vivo funciona? Estudar o digital funciona? O aluno realmente vai aprender? Então, aí cabe, eu sempre falo assim, cabe também ao perfil do aluno. Então, por exemplo, eu tenho um perfil mais autônomo, eu consigo estudar de forma autônoma, cara, ele não vai ter problema nenhum em fazer um digital, em ir nas aulas práticas presenciais. Então, vai muito também. E essa personalização do ensino, ela veio justamente para abarcar todos os tipos. Ou seja, a gente vem tentando também trabalhar o aluno como um indivíduo único dentro das habilidades, das características que ele possui. E dependendo do tempo, a gente não tem nem linguagem, né? Acho que foi o ano passado, um amigo que o filho tá fora, né? Eu perguntei se você tinha falado, até eu perguntou assim, ele telefona sempre? Você falou, não, os jovens não telefonam mais. Não. Aí ele falou, eu não sei o que eles fazem, eles falam com a gente na televisãozinha lá do celular. E aí, assim, fica aquela questão, qual que é o conceito de telefonar, né? É o uso do telefone, é pelo telefone, mas não é telefone, que negócio é esse, né? Ainda imagina esse impacto na educação. Ontem na capacitação nós falamos de inteligência artificial para a educação, e aí apresentamos algumas ferramentas e tem um professor, e ele foi, a gente falando, e a gente apresentou a ferramenta do Copilot, da Microsoft, e aí ele já falou assim, mandou um WhatsApp para a filha dele. Filha, como que faz para baixar o Copilot? Aí ela demorou. Ele foi lá, já foi, baixou e tal. Aí ela, pai, agora que vi. Ele foi me mostrar, por isso que eu sei. Agora que eu vi sua mensagem. Ele, agora não precisa, já baixei. Ela falou, nossa, o senhor tá moderno. Ele veio me mostrar a mensagem. Ele, olha as imagens que eu gerei. E já interagindo com a filha. Por que ele foi me mostrar? Ele falou, Alessandra, eu nunca teria a possibilidade de ter essa interação com a minha filha se eu não estivesse ouvindo hoje. Né? Que entra assim, essa questão da velha guarda, a gente também precisa fazer um upgrade, né? Senão entra lá no conservadorismo, estagnar o tempo, né? Não querer viver mais e o tempo não para, ele vai continuar. Para. Aí vamos para Cazuza, o tempo não para. Alessandra, o tempo joga contra, a gente está ali quase no repórter, quase finalizando, mas tem uma mensagem do Júlio César, ele disse assim, uma observação, professor, os jovens estão correndo das responsabilidades. A minha geração sonhava com tecnologia não para sentar e ficar só observando, mas para auxiliar e continuar se desenvolvendo. A geração de hoje tem essa tecnologia, mas ao contrário, meu medo é que essa tecnologia acabe por engoli-los. Ou seja, ela vai entender que alguém tem que tomar a frente, pois essa geração está esperando o resultado pronto. Por favor, me diga se estou errado. Essa é assim, dentro das discussões, é realmente a maior preocupação mundial em relação quando a gente olha essa nova geração. Mas a gente também tem que olhar alguns pontos, né? É uma geração hoje que enxerga a diversidade como um diferencial, eles também tem toda a informação ali posta, talvez a gente tinha mais dificuldade, né, de ter essas informações, hoje eles têm tudo à mão, e é isso que eu estou falando, a gente tem que prepará-los para pensar estrategicamente, saber desenvolver essa habilidade de gerir essa informação, de manipular essa informação. Se eles não se sentirem engajados,
eles realmente não vão, vai ficar esperando. Eu acho que existe um choque aí de geração, porque se a gente pegar assim, até a Revolução Industrial, estou falando aqui do homem especificamente, até homem masculino, no caso assim, do ser masculino, até a Revolução Industrial, a maturação ou a maioridade era aos 15 anos de idade. Uhum. Entre a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial, passou para 18. Porque o cara tinha que aprender a ler, escrever, e cuidar dos animais, carpir e tal, e tinha isso, já podia casar, né? Com a inserção do movimento tecnológico, né, da industrialização através de tecnologia com a Segunda Guerra Mundial, ela termina passando de 18 para 21 anos, porque ele precisava chegar pelo menos até a formação do ensino médio, né? E hoje está em torno de 20, se fala hoje em 29 anos, né? Que não basta ter uma faculdade, tem a faculdade, especializar e ter um aprofundamento. Então acho que a gente choca muito, porque a minha geração ainda tem muito na cabeça que aos 18 anos o cara tem que ser homem já. Exatamente. E agora não, ele vai chegar lá. E o conceito homem também mudou. O homem não é mais o chefe de tudo, né? Não. Então assim, eu tenho um certo medo de desvalorizar qualquer geração, porque sempre fizeram isso com a gente. Exato. Mas isso vai passando. Eu até ia complementar, né? A gente às vezes aponta muito para o comportamento dos jovens hoje, mas quem é que está formando? Exatamente. Alessandra, um último recado. A gente está a 1 minuto e meio do repórter, microfone à disposição para fortalecer. E já fala das matrículas, se ainda estão abertas no Univag. Temos vagas remanescentes, então quem ainda, né, dá tempo, as aulas começam no dia 4 de março, semana que vem é para os veteranos, dia 4 de março para os calouros, e ainda dá tempo. Então, se você ainda está em dúvida, ligue, né? Marque um bate-papo com o coordenador do curso que você tenha interesse. Entre no site www.univag.com.br. A gente tem o maior prazer de atendê-los, né? De explicar um pouco mais sobre nossas metodologias, apresentar o nosso campus, apresentar o nosso diferencial, que é fazer com que o aluno realmente desenvolva habilidades necessárias para a atuação no mercado de trabalho, que focado no saber fazer, mas com conhecimento e atitude. Então, isso faz toda a diferença. E estamos aí esperando. Obrigada pela companhia de vocês, por estar aqui com vocês e à disposição sempre. Muito obrigada, Alessandra. Volte mais vezes, mande o nosso abraço a todos os colaboradores. Aprendemos muito com você. Sempre eu saio com essa sensação que posso colocar a tecnologia mais ativa na minha vida, na vida dos meus filhos. Obrigada por fazer isso com maestria. Obrigada. Podemos? Podemos, né? Então, Repórter CBN está chamando a gente. Vamos embora então. Daqui a pouco a gente continua e tem giro de notícias.